Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vou resolver uma questão aqui a pedidos explorando mais uma vez a chamada primeira fórmula de De Moivre, né? Para quem não lembra, essa primeira fórmula ela nos dá uma maneira mais prática de resolver potenciação de números complexos, né? E quando você consegue escrever esses números na sua forma trigonométrica, né? Então, lembrando que para explorar a primeira fórmula de De Moivre, o número z tem que estar escrito na seguinte forma, como ρ vezes cosseno de θ mais i seno de θ, né? Onde θ é o argumento do número complexo e ρ é o chamado módulo do número complexo. Então, o que a primeira fórmula de De Moivre nos diz? Ela nos diz que quando você eleva o número z à enésima potência, você calcula essa enésima potência da seguinte forma, como ρ elevado a n vezes cosseno de nθ mais i seno de nθ. Então, para resolver essa questão, que é calcular o valor de z igual a 3 raiz de 2 mais i raiz de 6 elevado à 12ª potência, vamos precisar colocar esse número aqui dentro do parênteses como a sua representação trigonométrica, né? Então, se chamarmos esse número aqui de dentro, por exemplo, de w, né, um número complexo w, o nosso problema se resume a calcular o seguinte, o número complexo z, que resulta de w elevado à 12ª potência, certo? E é exatamente isso que nós precisamos calcular, né? Então, como eu disse, antes de chegar nesse resultado aqui, nós precisamos colocar o w em sua forma polar, para que assim nós possamos utilizar a primeira fórmula de De Moivre, né, substituindo n por 12, e assim finalmente resolver a questão, né? Então vamos lá. Colocando o w em sua forma polar, nós temos que, novamente, w é da forma 3 raiz de 2 mais i raiz de 6, né? Então, vamos calcular o módulo desse número complexo, né? O módulo de w ele vai ser dado pela raiz quadrada de 3 raiz de 2 ao quadrado mais a raiz de 6 ao quadrado. Ok? Então, aqui fica 9 vezes 2 dá 18, então fica a raiz quadrada de 18 mais raiz de 2 ao quadrado dá 2. Né? 18 mais 2, que é igual a 20. Logo, a raiz de 20, a gente fatorando da forma que der, vai ficar sua forma mais reduzida como 2 raiz de 5. Né? E esse é o módulo. Módulo de w, que a gente pode representar como ρ, é igual a 2 raiz de 5. Ok? Então assim nós já temos o valor do módulo. Agora vamos calcular o argumento, né? O argumento do número complexo w. Ele é igual a quanto? Né? Então, como a gente já viu isso antes, né? O argumento do número complexo ele é o valor do ângulo θ, né? Cujo cosseno vai ser igual ao valor de a sobre o módulo, né? Ou seja, a sobre o módulo, que no nosso caso é 3 raiz de 2 dividido pela raiz de 5, ok? E de tal forma também que esse θ tenha o seu seno como b, que é o raiz de 6, dividido pelo módulo. Então o valor de b é raiz de 6 e o módulo a gente já viu que é 2 raiz de 5. Certo? Então temos que encontrar um valor de θ que satisfaz essas duas condições, né? Então, assim, só para facilitar um pouco mais as nossas contas, a gente pode fazer uma
processo aqui para tirar essa raiz aqui do denominador, né? Como que a gente faz isso? A gente faz isso multiplicando pela raiz de 5 embaixo e em cima da fração. Aqui é a mesma coisa. Vamos multiplicar pela raiz de 5 embaixo e em cima da fração. E assim vamos obter o seguinte. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dá raiz de 10. Então em cima eu vou ter 3 raiz de 10. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Né? Vezes 2 dá 10. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Né? Embaixo, como é o mesmo produto, a gente já sabe que vai dar 10. E em cima, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Né? Que é igual a 1 sobre 2. Beleza? Então, temos que o cosseno de θ é 3 raiz de 10 sobre 10. E o seno desse mesmo ângulo θ é 1 sobre 2. Né? Então, vamos ver aí qual ângulo satisfaz a essa condição. Logo, escrevendo o nosso número complexo na forma polar, nós vamos ter o seguinte, né? Que nosso número complexo W vai ser, novamente, ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Né? Então, o cosseno de θ, a gente ainda precisa, né, do argumento θ, e nós já calculamos o valor do módulo, né, que é 2 raiz de 5. Então, antes de dar esse passo, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o valor do ângulo θ. Né? Então, a gente sabe que o cosseno dá isso e que o seno dá esse valor aqui. Logo, como a gente não sabe de imediato, de acordo com aqueles ângulos mais notáveis, né, conseguir calcular esse valor, a gente pode fazer a seguinte consideração, sabendo que eu não sei o valor do seno e do cosseno que satisfazem esses dois valores de forma imediata, mas um truque que a gente pode utilizar é o seguinte, sabendo que o seno de θ sobre o cosseno de θ é igual a tangente de θ. Né? Então, vamos calcular a tangente de θ. Como que a gente faz isso? Aqui a própria fórmula diz, dividindo o seno pelo cosseno. O seno dá 1 sobre 2. Né? E o cosseno, a gente já viu que dá 3 raiz de 10 sobre 10. Então, divisão de frações, eu repito a primeira fração de cima, multiplicando pelo inverso da segunda, 10 sobre 3 raiz de 10. Né? Assim, nós vamos ter 10 dividido por 2 vezes 3 dá 6 raiz de 10. E aqui, novamente, nós vamos racionalizar, né? Ou seja, tirar esse radical aqui do denominador, fazendo o quê? Multiplicando em cima pela raiz de 10 e embaixo pela raiz de 10 também. Né? Assim, nós vamos ter 10 raiz de 10 dividido por 6 vezes raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10, né? Então vamos colocar aqui só o 6 vezes 10 mesmo, certo? Isso porque é mais conveniente para nós, já que temos aqui o 10 multiplicando em cima e 10 multiplicando embaixo, podemos cancelar já de imediato. Né? E o resultado da nossa fração vai ser raiz de 10 dividido por 6. Né? Ou seja, o valor da nossa tangente do ângulo θ é raiz de 10 dividido por 6. Né? E como que isso ajuda a resolver o nosso problema? É porque se a tangente de θ é raiz de 10 sobre 6, o arco de tangente de raiz de 10 sobre 6 vai resultar justamente em θ. E esse é o nosso valor do ângulo θ. Né? Assim nós já temos o módulo e temos também o valor do ângulo θ, né? Que é dado por essa expressão. Né? Assim, vamos prosseguir.
Então, vamos prosseguir aqui colocando os valores que nós já temos na forma polar do número complexo, né? Então, aqui, ó, escrevendo mais uma vez que a forma polar de z é dada por z igual a ρ vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Agora nós já temos o valor de ρ e do cosseno de θ, né? Cosseno de θ, lembrando que dá arco tangente de raiz de 10 sobre 6, a função inversa da tangente de θ, né? Então, sabendo disso, a gente não precisa calcular o valor numérico, né, que deve dar aí uma dízima ou algo parecido. Então, vamos só deixar nessa forma fechada e vamos chamar, só para poder facilitar as nossas manipulações, a gente pode chamar esse arco tangente aqui, ó, de uma nomenclatura específica, né? Vamos dizer que isso daqui não precisa de inventar nada. Vamos colocar só o θ no lugar, sabendo que a gente já sabe o valor dele, né? Aí lá no final das manipulações, nós substituímos o valor de θ pelo arco tangente, né? Acho que assim fica melhor. Então, assim, tendo a forma polar desse número complexo, nós sabemos então que esse é o valor, isso é o z na sua forma polar, né? A gente está calculando aqui o valor do número complexo w. Então, deixa eu substituir essa notação só para não nos confundir. Que esse aqui é o nosso número complexo w, né? Assim, nós vamos ter que w é igual a ρ, que nós calculamos como o valor de 2 raiz de 5, né, vezes o cosseno de θ, lembrando que a gente já sabe o valor de θ, mas para economizar notação só vou colocar aqui, até nós podermos finalizar as manipulações, né? Mas eu não quero saber só a forma polar de w, eu quero saber quanto é w elevado à 12ª potência, né? Então, utilizando lá a fórmula de Moivre, de Moivre, né, que é essa daqui, vamos selecioná-la, né, e fazer uso dessa expressão agora para chegar ao nosso resultado. Então, lembrando, essa é a nossa primeira fórmula de De Moivre. Agora nós vamos fazer n igual a 12, né? Aqui, ó, n igual a 12. Aí nós vamos ter o que? Lembrando mais uma vez que aqui nós queremos calcular o valor de w, né? Então só vou substituir aqui, é w elevado a n. Então w elevado a 12 ficaria como segue: w elevado a 12 é igual ao valor de ρ, ou seja, 2 raiz de 5 elevado a 12, né, multiplicado por cosseno de 12θ mais i seno de 12θ, certo? Então, bom, é basicamente o resultado de w elevado a 12, a não ser que nós queiramos continuar, né, com as substituições da seguinte forma, que w elevado a 12 seria 2 elevado a 12, né, que ficaria 4.096, vezes raiz de 5 elevado a 12 é a mesma coisa que 5 elevado à sexta potência. Então a gente vê que 4.096 vezes esse número vai dar uma coisa gigantesca, né? Então é preferível deixar na forma como está, né, que é 2 raiz de 5 elevado a 12 vezes. Aqui, substituindo o valor de θ que nós temos, ficaria cosseno de 12 vezes arco tangente
arco tangente de raiz de 10 sobre 6, né? Somado com... Aí aqui só vou afastar essas contas para dar espaço e não termos que prosseguir aqui na outra linha de baixo, né? Então ficaria assim, ó. I multiplicado pelo seno de 12 vezes, aqui eu teria que fechar um parênteses, né? De 12 vezes arco tangente de raiz de 10 sobre 6, né? Fechando aqui o argumento, assim. E esse é o resultado da nossa conta, né? Já que nós queríamos calcular o valor de w elevado a 12, que é o nosso z, né? Então, basta informar isso aqui no começo, ó. Z é igual a w elevado a 12, né? Que é igual a 2 raiz de 5 elevado a 12 vezes cosseno de 12 arco tangente de raiz de 10 sobre 6, somado com i, seno de 12 arco tangente de 10, raiz de 10 sobre 6. Né? É uma conta aí meio complicada, né, de se fazer, mas se baseia em parâmetros muito simples, né, basicamente em descobrir os valores de ρ e θ e aplicar na primeira fórmula de De Moivre para poder calcular a 12ª potência desse número complexo. Né? Então, espero que tenham entendido. No mais, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.